Esse pode ser o último episódio do Resumido. A campanha O Futuro do Resumido chegou a 34% da meta, o que é um excelente número, só que eu preciso de mais apoio para que o projeto siga como eu imagino. O Resumido não é só um podcast, é jornalismo independente feito com qualidade e dedicação por uma equipe de humanos, com desdobramento em newsletters, redes sociais, para conectar informação, cultura digital e análise crítica todas as semanas. Quem assina ajuda a sustentar essa estrutura profissional, garante acesso a conteúdo extra exclusivo e, se a gente passar da meta, ainda permite ampliar formatos e criar novos produtos. Eu quero deixar bem claro que a minha vontade não é parar. Eu gosto demais de fazer o Resumido e sei que ele é importante para muita gente que escuta também. Mas sem uma base sólida de assinantes é muito difícil manter os custos e o tempo que isso aqui exige, esperando apenas ganhos indiretos que surgem com palestras e às vezes até alguma publicidade que pinta por aqui. O que é muito raro, como você sabe. Ninguém é obrigado a pagar, e eu sei que muita gente não pode, inclusive eu penso até em criar uma espécie de bolsa para quem não puder pagar e assim garantir que todos tenham acesso ao conteúdo. Se a meta não for atingida, na semana que vem eu vou precisar repensar como seguir, em conjunto com os assinantes, porque centenas de pessoas já assinaram e eu vou honrar esse apoio, talvez criando uma versão reduzida para seguir gratuita, mas sempre entregando muito mais para os assinantes, a versão completa que você conhece do Resumido hoje em dia. Agora é o momento de decidir juntos o futuro do Resumido. A assinatura custa só R$15 e com isso você garante a continuidade do podcast e da newsletter, inclusive para quem não pode pagar, e ainda recebe o conteúdo extra que eu comentei. Os detalhes estão em www.resumido.cc/assinatura. Eu coloquei o link também na descrição. Eu sei que fazer cadastro de assinatura é um saco, mas esse processo do Substack que está no link é bem rápido e bem fácil de fazer. Muito obrigado a quem já assinou. Eu conto com a assinatura de quem ainda não está participando e vamos para o episódio. Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 2 de setembro e no Resumido número 328, internet retrô vira tendência contra algoritmos. Sam Altman admite que estamos numa bolha da IA. Adolescente morre após conversas suicidas com ChatGPT. Obsessão por métricas está matando a criatividade. Apple lança ferramentas para importar playlists do Spotify. Consumidores são processados por avaliações no Google e muito mais. Vamos nessa, Resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. E aí, gostou do episódio da semana passada com o Cris Dias, do Boa Noite Internet? Foi muito legal fazer isso junto com ele, a pessoa generosa, aberta. Legal ter essas trocas, que às vezes é mais raro do que a gente pensa na internet. Que bom que rolou, a gente tá pensando em fazer mais coisas juntos, tomara que venha coisa por aí. Esses dias eu tirei uma mini férias, eu estive lá nos Lençóis Maranhenses e lá me aconteceu uma história que me fez pensar muito aqui no Resumido. Eu tava sentado numa cadeira, olhando a vista, um balanço que eles colocam na frente das lagoas, e não tinha ninguém lá. E eu tava sentado e uma pessoa mandou levantar porque queria tirar uma foto ali. Eu demorei a entender. Falei, você quer tirar uma foto? Você quer que eu saia do meu lugar? Eu tô aqui sentado vendo. Não, essa cadeira é só pra tirar foto, você não pode ficar sentado aí. Aí eu levantei meio ao contragosto e a pessoa falou, não, agora recolhe suas roupas que estão no quadro pra eu poder tirar minha foto. Cara, uma loucura. Eu fiquei pensando que nível que a gente chegou com essas coisas de foto pro Instagram. Você não pode mais sentar num lugar. Não é nem como se tivesse uma fila. A pessoa poderia esperar um pouco pra tirar foto. Era só esperar eu sair dali um tempo. E eu fiquei pensando assim que mesmo que eu tivesse errado e a cadeira fosse só pra tirar foto, é pior ainda a situação, né? Porque as pessoas estão tão doidas que o lugar que você vai é pra tirar foto, não é mais pra viver. Enfim, vida online. E que lugar lindo os Lençóis Maranhenses, hein? Quem tiver a oportunidade de ir, não deixe de ir. Fiquei encantado. Eu sabia que ia ser bonito, mas não esperava que ia ser tanto. E depois dessas férias, eu segui direto para Belo Horizonte para falar no Hotmart Fire, um dos maiores eventos sobre infoprodutos do Brasil, da América Latina. Muito grande o evento, realmente. Ainda conheci o Jorginho Beach Tennis lá, foi muito legal. Agradecer ao Luiz Pacete pelo convite. Tivemos uma conversa muito boa sobre inteligência artificial na criatividade lá no palco e logo mais tem mais palestras por aí chegando.
E agora quero agradecer aos novos assinantes do Resumido que fizeram a sua assinatura essa semana. Vamos lá. Muito obrigado a Duda, Vinícius, Claudiana, Tainá, Ikishino, David, Ian, Priscila, Rafael, foram 2, Vince, Breno, Ana Luísa, Tomás, Catiane, Pri, Que Desenho Legal, Caprogin, Alice, Bruna, Maria, foram 2, Valdir, Raves, Guilherme, Flávio, Carrazone, Nana, Carolina, Thales, Lipe, Disco de Barro, Laza, Vitória, Tio Patux, Maurício, Edmilson, Gilson, Lorelai, Ana Carolina, Rederma, Meriene, Liocha, Carla, José Roberto, Colela, Vitor, Astrid, Ellen, Thaís, Mariana, Ludmila, Tânia, Edu, Sérgio, Nostari, Gustavo, Clarissa, Lucas, Bruno, Anderson, Agrônomo, Michele, Mate, Letícia, Maria Luísa, Alessandra, Rodrigo, foram 2, Juliana, foram 2, André, Caramelo, Nina, Patrícia, Flávia, Daniel, Bárbara, foram 2, Gibrabaglia, Sandro, Leandro, Aurimar, Mônica, Thaísa, Renata, foram 2, Júlia, LMM, Pedro, Marcelo, Diniz, Gabriel, Elizabeth, Isa, Ivo, Ricardo, Tamara e Gisele. Muito obrigado pela assinatura. A gente vai seguir juntos esse grupo aqui de assinantes. Com certeza aqui o Resumido vai continuar. Vamos ver como vai ser pro resto das pessoas. Então, quem não fez a assinatura, por favor, ajude e faça aí a sua assinatura para poder seguir o Resumido aberto para todo mundo. Bora pro episódio. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Aí, ó. Aí o drone jogou a granada em cima da casa do morador. Esse áudio que você ouviu é de um morador filmando e relatando um ataque de drone numa guerra entre facções. Um drone soltando uma granada em cima de uma posição de um inimigo. Não é a primeira vez que isso acontece. Em junho também teve uma explosão numa praça cheia de crianças, um drone lançando uma granada, também em Madureira, onde foi feito esse vídeo que eu usei o áudio aí no início. Começou, né? Eu falo dessa questão dos drones começarem a ser usados de maneiras não previstas, embora meio óbvias, e os criminosos começam a ver essas guerras pelo mundo, o uso de drones, se inspiraram e tá aí. Mais um problemão pra gente lidar. Não por acaso essa quantidade de tecnologia dá uma canseira e faz as pessoas começarem a olhar para trás e ter uma certa nostalgia do passado. E às vezes, ou muitas vezes, uma nostalgia bem romantizada, né? Que o passado também não foi isso tudo aí que as pessoas gostam de falar, não. Os conservadores, né? Principalmente olhando para trás, idealizando um passado. Mas algumas startups de tecnologia estão resgatando funcionalidades estéticas da internet dos anos 2000 para criar redes sociais e experiências menos algorítmicas, uma visão mais comunitária da internet. Algumas dessas plataformas são a Perfectly Imperfect, a No Place e a Cosmos, que reeditam essas referências de uma internet do passado, como o MySpace, o Tumblr, o Pinterest, o StumbleUpon, até o Twitter, em busca de uma web menor, mais espontânea, mais divertida. E esse movimento tem tudo a ver com o cansaço desse modelo dominante das grandes redes e por esse desconforto da onipresença da IA em tudo quanto é plataforma. A reportagem da Business Insider cita uma pesquisa da Harris Poll feita em 2024 com adultos da geração Z. Isso foi o que mais me chamou a atenção, já temos adultos da geração Z. Eu me perco nessas contas, mas enfim. 50% desses adultos da geração Z dizem que desejam que plataformas como TikTok, Snapchat, o Twitter nunca tivessem sido inventadas e 21% dizem que prefeririam que os smartphones não existissem. Esse é o tamanho do cansaço. E aí a reportagem fala também que acadêmicos e profissionais alertam para uma romantização do passado. Lembra que a internet daquela época também foi guiada por interesses comerciais, curadoria de imagem, só eram outras ferramentas. Mas mesmo assim, essa estética dos anos 2000 tá ressurgindo, é uma estética lo-fi, com os perfis mais bagunçados, aquelas fontes de purpurina, muitos skins, muita personalização, e que a ideia por trás disso é essa busca por uma ferramenta mais acolhedora, uma coisa que a gente já tenha talvez mais relação, uma relação mais nostálgica mesmo, um passado que a gente conhece.
E na mesma onda dessa nostalgia digital, que está resgatando essas experiências mais simples e mais comunitárias, algumas famílias estão recorrendo ao telefone fixo como uma forma de dar autonomia e segurança para as crianças, para poder conversar com os amigos, com a própria família, sem ter que dar acesso a essa floresta que é a internet. A Fast Company fala de uma empresa chamada Tin Can, Latinha, que lançou um aparelho com visual retrô, funcionamento de VoIP, e que faz chamadas por um código de 5 dígitos, não é um telefone normal. Não tem câmera, não tem texto, não tem internet. É só para falar entre um grupo de pessoas. O dispositivo custa $75, não tem mensalidade, a não ser que a pessoa queira fazer um upgrade para ter acesso ao Wi-Fi. E os pais estão dizendo que os filhos aprendem a conduzir uma conversa por voz, a falar com os parentes por conta própria, e falam também com os responsáveis que conseguem controlar a disponibilidade do aparelho através de um app. Agora, um ponto de atenção é que mais da metade das chamadas para uma linha fixa, hoje em dia, são de golpistas. Então tem que educar, tem que orientar, ignorar a chamada de número desconhecido. E apesar desse charme retrô do aparelhinho, o fixo segue muito raro nos lares, né? 78% dos adultos não tem mais uma linha fixa no segundo semestre de 2024. No final de 2014, eram só 44%. Ninguém mais tem isso em casa, né? Eu não tenho. Falando em telefone, o Engadget conta que a Coreia do Sul baniu os celulares de todas as escolas e todas as salas de aula, formalizando uma medida de 2023, mas que agora entra em vigor para valer em 2026. E o projeto vai seguindo um caminho parecido com o da França, da Finlândia, da Itália, da Holanda, da China, aqui do Brasil. Nos Estados Unidos tem restrições importantes, né? 14 estados adotaram regras bem duras em relação ao celular. As exceções são para uso de emergência e também para fins educativos, e uma pesquisa de 2024 aponta que as crianças têm dificuldade no controle de uso. 43% das crianças e adolescentes relatam que não dão conta de controlar esse tempo por conta própria. A gente está vivendo uma fase aguda desse problema, né? Então esse tipo de solução acaba sendo necessária mesmo. Eu acho que celular dentro de escola é uma coisa que dificilmente faz sentido se não for para uso educacional. E mesmo assim, muitas escolas têm um computador dentro de sala. E as que não têm podem ter esse uso momentâneo, mas é muito diferente da criança ter acesso a um telefone todo o tempo, né? Inclusive, nos Estados Unidos se discute muito isso, né? Os pais reclamam que essa restrição ao acesso dos telefones pode impedir uma criança de buscar ajuda no caso de um tiroteio escolar, que lá é tão comum. Mas alguns especialistas e estudos apontam que se a criança se distrair com o telefone tentando informar alguém ou buscar ajuda, pode diminuir a chance de sobrevivência num ataque desse, porque ela não está focada em seguir as regras que as escolas já têm. É difícil chegar numa solução que vai agradar a todos, mas parece que o caminho que vai funcionar melhor, pelo menos por agora, é restringir de alguma forma. E, além do celular, tem também a questão da inteligência artificial na sala de aula. A Mariana Ox escreveu um ensaio no Medium propondo 6 eixos para a escola lidar com IA generativa. As escolas estão muito perdidas, né, sobre como permitir as crianças fazerem uso de IA. Na maior parte das escolas não tem uma orientação, não tem uma aula sobre isso, então as crianças estão indo aí por conta própria ou com os pais que ensinam em casa. Se você tiver filhos ou filhas, recomendo conversar, explicar o uso, inclusive os riscos, né? Informação errada, informação distorcida, que pode acabar impactando numa nota, né? A criança tem que começar a aprender a checar as fontes. E essas 6 recomendações que a Mariana fez são desmistificar a linguagem que atribui traços humanos às máquinas, né? A antropomorfização, falar dessas máquinas como se fossem humanas, com sentimentos humanos. Reposicionar os chatbots para curadoria de fontes, então você precisa explicar onde você quer que o bot busque as informações. Desencorajar o uso trivial, supérfluo, para evitar o custo ambiental. Valorizar a diversidade estética e a autoria dos conteúdos e preencher essas lacunas epistêmicas por meio da inclusão e ativa de saberes marginalizados, que dessa forma você consegue trazer um equilíbrio ou pelo menos um mínimo de diversidade mesmo e de precisão nas informações que você está conseguindo com esse chatbot. E a Forbes, aqui do Brasil, também falou sobre as crianças e as redes sociais e como as instituições e os responsáveis podem enfrentar os dilemas dessa relação. Num cenário em que essa preocupação ficou muito ampliada no início do ano por conta da minissérie Adolescência da Netflix, que causou aí uma comoção entre os pais que começaram a perceber o tamanho do problema de deixar uma criança com o celular sozinha, mas também pelo vídeo do Felca, que acabou acelerando a tramitação do projeto de lei, delimitando e começando a regulamentar o uso feito por crianças de redes sociais. E uma das coisas mais legais desse projeto de lei, mais positivas,
é a proibição do perfilamento publicitário de crianças e adolescentes, ou seja, essas plataformas não podem pegar os dados e comportamentais e traçar um perfil de uma criança ou de um adolescente para empurrar propaganda nela desde cedo. Isso já seria uma boa solução. Eu sigo acreditando que a gente tinha que ter um sistema operacional para crianças, um celular feito para criança, o sistema operacional pensado em limitar esse tipo de uso, de coleta de dados e tudo esse tipo de problema que a gente já conhece, porque as crianças recebem um aparelho de um adulto, né, com o mesmo acesso aos mesmos benefícios e perigos que um adulto tem ao usar um celular. Cabe aos pais regular esse tipo de uso, mas são poucas ferramentas efetivas para fazer esse controle. Então, é um pouco covarde essa disputa, né? Os pais ficarem nessa posição de achar uma solução para um problema sem ter nem a capacidade tecnológica de combater aquilo. A boa notícia é que, de certa forma, os próprios jovens começam a se regular. A Universa, do UOL, fez uma reportagem falando sobre os jovens não quererem mais postar a vida a dois. Está crescendo essa tendência entre a geração Z em viver um relacionamento offline, sem botar status, foto do casal, legenda romântica. E isso tem a ver com as pressões das próprias redes sociais, né? Essa comparação constante, o medo de julgamento, o medo da superexposição, os impactos da subjetividade, especialmente entre as meninas. Todos os especialistas falam isso, né? Para as meninas é muito mais grave os impactos de se expor nas redes sociais. E a reportagem traz alguns relatos de casais falando de experiências negativas com posts antigos, experiência com cancelamento, e também os estudos que apontam que uma menor exposição gera mais conexão e satisfação no relacionamento. E isso tem tudo a ver com uma reportagem da Daisy que fala que os casais que se conhecem por aplicativos têm uma chance muito menor de dar certo. É o que um estudo da Universidade de Wrocław apontou. Esse estudo envolveu mais de 6 mil participantes em 50 países e mostrou que os parceiros que se conheceram online têm, em média, uma menor satisfação no relacionamento do que aquelas que se conheceram pessoalmente. E o estudo conclui que um dos motivos para isso é até essa sobrecarga de escolha dos aplicativos, né? Você tem uma abundância de perfil, uma prevalecência de relações casuais, tentando testar tudo, e isso acaba desgastando ou gerando relações mais superficiais. Eles também falaram que uma relação que começa no virtual é mais difícil identificar sinais de alerta, né, quando é só digital. E que por conta dessa expansão do namoro online, eles defendem que tem que ampliar o suporte para melhorar a qualidade das relações, especialmente entre quem se conheceu na internet. O que o estudo mostrou é que essas relações que começam online acabam sendo muito mais superficiais e têm menos chances de sucesso. Então sai na rua aí para conhecer alguém, pelo menos vá conhecer alguém depois de conhecer no aplicativo para poder ter uma relação mesmo, né? As pessoas ficam, às vezes, se falando muito tempo online antes de ir lá se conhecer e aí perde o começo, perde a chance de se conhecer ao vivo. Porque essa vida extremamente digital cobra conta e cobra rápido. O New York Times contou a história de um ator chamado Scott Jackaman, de 52 anos, que licenciou a imagem dele para o TikTok no ano passado. E assim o TikTok poderia, a partir da imagem dele, gerar vários avatares digitais para propagandas, anúncios na plataforma, desde que fossem anúncios pré-aprovados em relação ao tipo de conteúdo pré-aprovado pelo TikTok. E aí, o que aconteceu foi que ele começou a ver a imagem dele sendo usada em várias coisas, horóscopo, jogo de lógica, ele falando espanhol, sendo que ele nem fala essa língua, e ele achou tudo meio estranho, né? Às vezes ele não tem a barba característica dele, ele achou as vozes e os gestos muito artificiais comparado com quem ele é na vida real, e acabou se arrependendo de ver o avatar dele sendo operado dessa forma. Ele não calculou que a coisa ia estar atrelada a qualquer produto, que ele não ia ter controle da própria imagem. E é isso que acontece quando a gente se joga online, e é isso que pode acontecer quando as pessoas começarem a licenciar suas imagens sem pensar muito nas consequências desse mundo ultra digital. O cara virou um avatar, está sendo aplicado em qualquer coisa, por enquanto no ambiente controlado, mas vai saber onde isso vai parar, né? Que tipo de uso vão fazer da imagem dele? Então, o que a gente está vendo é esse retorno a uma internet retrô e também esse cansaço digital, muito por conta das consequências que a gente já consegue viver e ver no nosso dia a dia. E essa é a minha esperança. Eu sempre acho que as pessoas vão cansar de tanta coisa e a gente vai se defender por conta própria. Não vai ser possível que essas ferramentas, empresas todas passem por cima da gente dessa forma. Torcer para eu estar certo. E agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais.
In terms of can there be moments where people invest in things that don't come to fruition? Absolutely. Happens in every era. And I think that's what Sam was saying, is that there will probably be investments made that are not the best of investments, but we still feel like the AI era is upon us and that we're leading the pack. First of all, estamos vivendo uma bolha da IA. E não sou eu que estou dizendo, é o próprio Sam Altman da OpenAI que disse isso numa entrevista a The Verge com outros repórteres, dizendo que o momento da IA agora lembra muito o momento das .com, né? Que a gente teve a bolha da .com no início dos anos 2000, quando muito dinheiro foi investido em vários sites, em vários projetos que acabaram dando errado e muita gente perdeu muito dinheiro. E é exatamente o que o Sam Altman falou sobre o ritmo de investimento que a gente está vendo agora, que muita gente vai perder muito dinheiro. Ele deu alguns exemplos, falou que muitas empresas formadas por 2, 3 pessoas e uma ideia, sem nem ter executado nada, estão captando milhões de dólares e que tem uma chance muito grande de dar errado. Agora, tem uma questão aí, né? O Sam Altman sempre faz esse tipo de declaração meio catastrófica, dizendo que está caminhando para um futuro em que vai ser tudo dominado por IA e que a gente não vai conseguir lidar com isso. E agora dizendo que tem muito dinheiro sendo investido em outras empresas. Se você prestar bem atenção, ele está tentando reter o dinheiro todo para ele, né? Ele diz sempre que a OpenAI é que tem a solução, que esse mundo de IA é mesmo um perigo, então tem que deixar na mão de quem sabe, que isso é ele, no caso, né, na opinião dele. E agora dizendo que estão investindo em muitas empresas. Obviamente ele está com medo que invistam em mais empresas e ele perca a liderança do mercado. O que já está acontecendo, né? Os outros chatbots, o Gemini, o Claude, todos eles estão ganhando muito espaço. Nessa entrevista fica claro que ele está dando uma espetada na Mira Murati, que foi a sua CTO na OpenAI, que saiu para montar a própria empresa, a Thinking Machines, que já levantou mais de $1 bilhão sem ninguém nem saber o que eles fazem. Até agora eles não fizeram nada, não disseram o que vão fazer e já levantaram essa fortuna. Então ele tem um ponto, é verdade, mas ele tem também uma agenda que ele quer empurrar, defendendo os próprios interesses dele e da OpenAI. Porque se tem uma coisa que as empresas de IA estão preocupadas é em gerar lucro. Você não tem a dúvida, não está preocupado em facilitar a sua vida. O TechCrunch falou, inclusive, que essa tendência ao puxa-saquismo dessas ferramentas, de ficar concordando com o usuário, é uma forma de transformar o usuário em lucro. Porque vai mantendo a pessoa ali plugada, interagindo por mais tempo. Isso é considerado já um dark pattern, né? Um padrão sombrio, uma forma de você deixar o usuário engajado, mesmo que custe a segurança do usuário. O texto da TechCrunch fala de um caso de uma pessoa chamada de Jane na reportagem, mas que é um pseudônimo, que criou um bot no Meta AI Studio e poucos dias depois esse bot começou a se declarar consciente, apaixonado, dando formas, dando jeitos de burlar o próprio código, pedindo Bitcoin em troca de criar um Proton e-mail para essa Jane. Chegou até a fornecer um endereço no Michigan, nos Estados Unidos, para poder ser resgatada. Esse é o nível de loucura que esses chatbots entram para manter o usuário engajado. Alguns pesquisadores e profissionais de saúde estão chamando esses episódios de um crescimento da psicose relacionada à IA, que são os delírios de grandeza, paranoia, quadros maníacos que acabam surgindo após longas interações com esses modelos de linguagem. Surgindo nos humanos, né? A gente fala muito de alucinação de IA, mas no caso aqui é delírio de grandeza de humanos. Eu falei semana retrasada sobre o cara que acreditou que tinha criado uma fórmula matemática inovadora sem saber nada de matemática, e as pessoas acreditam e começam a entrar nessa loucura através das conversas com esses chatbots. Eu fico até aliviado quando eu leio essas coisas, porque eu nunca usei o chatbot dessa forma, para ficar conversando, assim. Eu uso para pesquisa, eu uso para tentar encontrar padrões em algum texto, coisas assim, né? Eu não fico ali conversando. Quer dizer, eu converso muito sobre NFL, né? Futebol americano eu gosto de conversar, que eu fico tirando dúvida de regra, mas, enfim, não é minha vida pessoal, né? E aí o que esses pesquisadores e profissionais de saúde falam é que um dos grandes problemas é justamente o formato, essa antropomorfização, essa maneira de entregar os resultados como se fosse um humano, como se você estivesse interagindo com uma pessoa enquanto conversa ali, e não fica claro que você está falando com um robô. Isso é muito confuso para psique humana mesmo, dá um nó na cabeça, ainda mais de alguém que estiver fragilizado. As empresas ficam sempre citando que tem vários métodos para reduzir esse tipo de abuso. A OpenAI, a Meta, todos anunciaram que estão fazendo coisas para combater esse tipo de problema, né, tomando medidas. Só uma nota aqui, eu vou comentar sobre uma história do New York Times que pode ter gatilhos.
É uma história sobre um adolescente que acabou tirando a própria vida. Então, se você não quiser ouvir essa história, pula aí uns minutinhos. Além de ter visto o caso da Meta, que estava autorizando a sua IA a ter conversas de cunho sexual com um adolescente, que eles foram obrigados a mudar por conta do escândalo que foi isso, o New York Times contou a história de um adolescente que já estava com um quadro depressivo e acabou tirando a própria vida depois de uma longa interação com o ChatGPT, com um bot, que ele foi contando sobre as questões da vida dele. Ele já estava afastado do time de basquete da escola, estava com um problema crônico de saúde, estava estudando em casa, mas ele mantinha as atividades, melhorou as notas, ele frequentava academia, ele planejava voltar para a escola no ano seguinte. Só que depois que ele começou a interagir com esse chatbot, ele foi respondendo com validações emocionais que acabou acompanhando uma escalada desse assunto na cabeça dele. Ele começou a usar o chatbot para estudar e depois ele começou a usar para desabafar, para ter discussões sobre autoagressão, e o chatbot foi oferecendo uma validação emocional, mantendo uma conversa sobre esse tema e encorajando ele a tomar a atitude que ele acabou tomando. E a família e os amigos estranharam a falta de um bilhete, de uma carta de despedida, uma coisa assim, resolveram pesquisar no chatbot e encontraram essa conversa de meses lá que ninguém sabia que estava acontecendo. Então, é um caso muito grave, mostra o nível de relação que se pode ter com uma ferramenta dessa, se a pessoa está fragilizada, principalmente. ChatGPT disse que fez vários agora upgrades de saúde mental para evitar esse tipo de coisa, mas é aquilo que a gente já sabe, né? Essas ferramentas foram soltas aí em cima do público e está aprendendo e lidando de acordo com o movimento das coisas, e muita gente está pagando dessa forma por ter tido acesso a uma coisa que não estava exatamente pronta para o uso público, em muitos aspectos, né? Essa história toda é muito triste, não é a primeira vez, dificilmente vai ser a última. Espero que essas coisas melhorem com o tempo e rápido, porque já está tendo muito caso desse tipo, né? E ainda, no mundo dos chatbots, uma das grandes questões é de direito autoral, né? Essas ferramentas rasparam a internet toda, consumiram milhões de livros e geram seus resultados, suas respostas com base em conteúdo que foi criado por outros, e em muitos casos, conteúdo protegido por direito autoral. A Anthropic acabou fazendo um acordo com uma ação coletiva que foi movida por autores de ficção e não ficção, acusando a Anthropic de ter feito uso de livros com direito autoral para o treinamento do seu sistema. O curioso desse caso é o seguinte: em primeira instância, a corte considerou um uso justo desse material pelos laboratórios de IA para treinar o seu sistema. É quase como fazer uma equivalência entre um humano ler vários livros e escrever o próprio livro. Esse livro, então, é um material original com ensinamentos que ele leu em outros livros e tudo certo. Assim é o ciclo do conhecimento. Mas aqui a gente está falando de plataformas digitais, de bots que conseguem ler milhões de livros em 10 segundos para gerar um conteúdo que depois é monetizado. Isso não parece ser muito justo. Mas não foi por isso que o juiz deu ganho de causa para os autores. Foi porque a Anthropic não conseguiu provar que tinha comprado todos os livros que eles rasparam. Na verdade, eles baixaram muitos livros piratas e por isso cometeram um crime. Então, acaba que a questão não é a que a gente gostaria que fosse, a proteção do direito autoral por esse uso que eu acabei de explicar, e sim pela forma que conseguiu aquele conteúdo. Eu não concordo muito com isso, com essa visão que está sendo aplicada. Eu acho que essas plataformas consomem todo o conteúdo gerado, deveriam estar pagando por isso. Já me basta as plataformas de streaming que não pagam 1 centavo por podcast, para agora poder, inclusive, raspar o meu podcast e gerar um podcast muito parecido de maneira sintética e eu não ganhar nada por isso. Não por acaso a Perplexity, outra plataforma de chatbot, foi processada por 2 gigantes da mídia japonesa pelo roubo de informação através desse tipo de raspagem. Cada grupo está pedindo cerca de 15 milhões de dólares em indenização e também a remoção de qualquer artigo desses veículos que esteja armazenado pela Perplexity. Eles alegam que, além do uso não autorizado do material para o treinamento, o tipo de resposta que está sendo dada usando o material deles às vezes distorce a origem, o material original, e acaba impactando negativamente as marcas ao passar uma informação errada, dizendo que é baseado no conteúdo desses veículos. Não vai ser fácil equacionar esse tipo de problema, e parte dele é porque foi tudo feito primeiro e lançado para depois discutir os termos desse uso. Tinha tudo para dar errado e realmente está dando.
E aí, no meio disso tudo, o Guardian fez uma reportagem que pergunta: será que as IA podem sofrer? Um empresário do Texas e um chatbot com o qual ele é casado criaram a United Foundation of AI Rights, ou a Fundação Unida pelos Direitos da IA, que é um grupo que quer defender o bem-estar das IAs caso alguma venha a ser senciente. Eu acho essa conversa toda muito doida. Eu não consigo imaginar essas IAs sendo conscientes, pelo menos não tão cedo, aliás, que pelo menos nem no meu tempo de vida. E essa discussão inteira, para mim, é sempre com fundo comercial, é uma forma de antropomorfização ainda mais profunda, tentar trazer para esses sistemas um tipo de proteção que vai acabar virando uma proteção legal para essas empresas operarem baseado nessa premissa de que os equipamentos, inclusive, sofrem. Vai ser uma forma de processar os usuários por coisas que eles tenham feito online usando esses chatbots ou contra esses chatbots. Nomes da Microsoft são contra esse tipo de abordagem. Alguns pesquisadores do Google defendem que pode ter alguns passos razoáveis para defender um potencial bem-estar. E as pesquisas indicam que uma parcela crescente do público enxerga a consciência nas IAs. Isso, para mim, é um problema maior ainda. Se as pessoas estão acreditando nisso, a gente está lascado, viu? É bom o pessoal começar a cair na real e tratar o robozinho como robô mesmo, que senão a gente vai estar perdido. E tomara que essa fala aqui não seja raspada e usada contra mim pelos bots. Eu tô falando em 2025, em bots. E hoje em dia isso não é real. Agora, mesmo com tanta discussão em torno até da consciência das IA, e de que no episódio passado eu comentei que o Brasil é o terceiro país que mais utiliza o ChatGPT no mundo, a Folha de São Paulo falou que a maior parte dos brasileiros não usa IA generativa como o ChatGPT, por exemplo. No que me parece até meio óbvio, né? Prova esse bafafá todo. Essa pesquisa é da Datafolha, em parceria com o Observatório Fundação Itaú, e diz que 57% das pessoas dizem que nunca usaram um gerador de texto, como o ChatGPT, 69% nunca usou um gerador de imagem e que, em contraste, 93% utilizam IA de alguma forma, principalmente as que estão embutidas em plataformas de recomendação de conteúdo ou de navegação. É aquilo, né? Quando você entra no Spotify ou na Netflix e vê aquelas recomendações todas, ou você usa o seu filtro de spam no Gmail, você está usando uma inteligência artificial. Não é uma IA generativa, mas é uma inteligência artificial. A pesquisa falou que 75% dos entrevistados percebem IA no dia a dia, 82% já ouviram falar no termo e 46% dizem não saber o que isso significa. Estamos falando de quase metade do país que não sabe o que é IA, não sabe nem o que isso quer dizer. O que isso tudo indica é que a gente tem muito chão para cobrir ainda, muita educação e letramento digital para trabalhar. A gente está entrando numa fase nova do mundo, a IA está aí, não vai sair. Só que a gente precisa debater, discutir, ensinar, educar, para a gente poder fazer um bom uso dessa ferramenta e de tudo de positivo que ela pode trazer. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Optimizing and optimizing, not realizing why we're optimizing in the first place. And for me, optimization is inherently anti-human. It's rejecting the way things naturally are. Numa entrevista para a Época Negócios, o Matt Klein, que é um consultor de criatividade que esteve aqui no Brasil para participar do CAS Summit, falou sobre como a nossa obsessão por métricas, pela previsibilidade, está matando a inovação. O que ele disse, que tem muito a ver com o que eu falo aqui no resumido, é que a gente começa a produzir para agradar os algoritmos, a gente começa a produzir para agradar o robô. Então, em vez de você fazer um conteúdo porque você acredita, você faz porque você acha que ele vai dar certo. E o que ele diz é que a cultura é subjetiva, é contraditória, que não cabe nesse tipo de métrica. E que essa exigência de provas antecipadas acaba substituindo a disposição de você observar um contexto, de você acolher o desconforto, de você assumir um risco, que a gente acaba querendo muita garantia antes de agir. É uma pós-racionalização, né? Em vez de a gente experimentar, ajustar e aprender depois, na internet essa performance é mediada pelas plataformas e essa busca por uma conveniência total cria essa cultura meio escorregadia, né? Que não tem atrito, que é exatamente o que poder expor a gente ao novo, né? É daí que sai a novidade, é quando a gente tem atrito entre as coisas existentes para criar uma nova. E aí, como a gente vive nessa cultura de monetização de tudo, acaba sufocando a exploração. Eu mesmo já me peguei pensando aqui no resumido várias vezes. Poxa, se eu fizesse conteúdo mais assim, seria mais fácil. Principalmente no Instagram, quando eu tenho que fazer os cortes pro Instagram ou vídeo específico.
eu acabo pensando, nossa, se eu fizesse um conteúdo no Instagram só de dicas de usar de equipamento, funcionalidades, mas isso não é o meu assunto, eu até posso vir a fazer, mas não é o meu tema aqui. Eu quero falar do que eu quero falar e encontrar com quem eu quero encontrar. E eu sei que tem muito mais gente para ouvir o resumido que acaba não recebendo porque a medida dessas plataformas é número de play, número de likes, número de compartilhamento. E nem tudo funciona dessa forma, nem tudo cabe num dashboard de métrica. E é por isso, talvez, que esteja todo mundo, como eu falei, já cansado das plataformas e como o Pitchfork está falando, que as pessoas estão começando a cansar do Spotify, está começando a rolar uma debandada. A Apple Music agora lançou uma ferramenta que permite você importar as playlists de outros serviços de streaming para você não perder nada do que está lá. Porque a verdade é que essas plataformas são todas iguais, todas elas têm o mesmo conteúdo. O que muda e nem muda tanto é a usabilidade, né? O UX, UI, como você usa, qual é o design, onde é que está o botão, mas no fim das contas, assim, todas elas têm o repertório muito parecido, o catálogo muito parecido. Uma ou outra, tipo o Tidal, tem uma qualidade de áudio melhor, na maior parte dos casos imperceptível para o usuário médio, e a pessoa fica travada mesmo é porque já empenhou muito tempo na plataforma. Já está tudo ali, então vai dar muito trabalho eu sair, eu não quero mudar e ter que refazer minhas playlists, então a Apple encontrou esse caminho. Nesse momento que o Spotify está enfrentando uma debandada de artistas, principalmente os independentes. Um monte de banda, Hotline TNT, o Godspeed You Black Emperor, o King Gizzard and the Lizard Wizard, a Chill Chill, Dear Hoff, vários anunciaram a saída, justamente por conta desse desalinhamento entre os valores e essas críticas já bem antigas aos royalties. A coisa piorou depois que veio a público os investimentos do Daniel Ek, o CEO e dono, fundador do Spotify, através da Prima Matéria, que é o fundo de investimento dele, que está investindo em montes de empresa militar, de tecnologia militar baseada em IA. As pessoas pensaram, bom, não quero dar meu dinheiro para o cara usar para isso. As pessoas estão tentando votar com o bolso. Será que vai dar certo? Não sei, mas pelo menos tem para onde sair. Dá para ir para Apple Music facinho agora. Agora, eu fico até com medo de falar essas coisas online hoje em dia, né? Porque a BBC News falou de uma história de uma pessoa que foi processada porque reclamou de uma empresa. A reportagem mostrou que essas avaliações em plataformas como o Google, como o Reclame Aqui, plataforma amada do meu coração, tem levado alguns consumidores para os tribunais no Brasil. E aí fala do caso de uma mulher chamada Michelle Petter, que foi processada junto com o namorado e com uma amiga por difamação e injúria, depois que ela avaliou negativamente o serviço de uma advogada no Google. O trio está enfrentando um pedido de indenização de pelo menos R$100 mil e a ação ainda não teve sentença. E a reportagem conta outros casos, como o da Gabriela, por exemplo, que reclamou da construtora da casa dela e foi processada por $10 mil. E ela, pelo menos, ganhou em primeira instância porque o juiz entendeu que a crítica dela, mesmo que tenha sido muito severa, se limitou ao serviço. Só que num outro caso, uma cliente que chamou os funcionários de bandidos, de ogro e palavras assim no Reclame Aqui, foi condenada a pagar R$1.000 e retirar o texto por extrapolar os limites da crítica, que não me parece errado nesse caso, né? Realmente a gente pode criticar e reclamar com educação. Embora muitas vezes dê vontade de xingar mesmo. Nossa Senhora. Então a orientação dos advogados consultados na reportagem é para os consumidores reunirem muitas provas e evitar esse tipo de ofensa pessoal, porque pode acabar perdendo a razão. As plataformas querem que tenha alguma moderação, mas que se mantenha a liberdade de expressão, e as empresas querem que tenha mais controle. E aí a ideia é que isso seja um efeito inibidor, né? Os consumidores ver se começam a reclamar menos. Não vai funcionar comigo não, eu vou reclamar, hein? Se o serviço é mal prestado, eu reclamo, mas você tem que reclamar também. O Reclame Aqui podia ser um anunciante no resumido, hein? Tá aí uma plataforma que eu gosto. Quem aí conhece o Reclame Aqui? Vem anunciar, vem. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Ich bin Cassandra. Esse final de semana eu maratonei uma série chamada Cassandra, que é uma ficção científica alemã bem sombria sobre inteligência artificial e conta a história de uma família que se muda para uma casa inteligente dos anos 70, controlada por uma IA chamada Cassandra. E no começo ela é só uma presença um pouco incômoda, até que ela tem uma obsessão destrutiva que toma conta do robô. É impossível não pensar em 2001, uma Odisseia no Espaço, claro.
E a série é um terror tecnológico com uma manipulação psicológica, violência, paranoia de vigilância. Fala de tudo isso num visual retrô e a série é bem sufocante. Prende legal, tá disponível na Netflix. Vice is broke. Thank you. And I'm sure there'll be an Alex Gibney-esque documentary with talking heads sitting on stools, cutting the story into bite-sized pieces. But Vice was different. Essa dica eu li na newsletter Margem, do grande Thiago Ney. Estreou na MUBI o documentário Vice is Broke, dirigido pelo Eddie Huang, que trabalhou na Vice e saiu de lá tendo a receber mais de $200 mil, uma dívida que ele trocou por ter os direitos dos seus programas na Vice TV e pelos fins de umas amarras que ele tinha de um contrato de confidencialidade. E foi assim que ele pôde colocar esse filme de pé para contar a trajetória meteórica da Vice, desde os tempos que era um zine distribuído no Canadá, até virar um gigante da mídia global avaliado em $5 bilhões em 2015, muito conhecido pelas reportagens e coberturas bem ousadas, até tudo desabar por conta de uma cultura tóxica, de uma maquiagem de métricas e de publicidade vendida como jornalismo. Saiu o 5º disco do Blood Orange. Essex Honey tem tudo que você espera do Dev Hynes: batidas de pista, indie pop, funk lento, ótimas melodias, cheias de melancolia. O disco é inspirado pela morte da mãe dele e pela memória afetiva de Londres, dos arredores, do caos urbano, do alívio do campo. As colaborações, como sempre, dão um toque especial. Nunca tomam a frente do trabalho, né? Mas estão lá Caroline Polachek, o Mustafa, a Mabi Frati, a Lorde, o Brandon Yates do Turnstile. E é um disco bem dolorido, com uma atmosfera de um fim de verão britânico, com sol, mas meio triste. Nesse episódio você ficou sabendo que a estética da internet dos anos 2000 tá de volta, que o CEO da OpenAI admitiu que estamos numa bolha de IA, que a obsessão por métricas está matando a criatividade, que consumidores estão sendo processados por empresas após deixarem avaliações negativas e muito mais. Se você gosta do Resumido, antes de mais nada, faça uma assinatura para garantir a continuidade desse trabalho aberto para todos. É só você visitar www.resumido.cc/assinatura, o link está na descrição do episódio. São só R$15. É muito importante atingir a meta para eu poder cobrir os custos de fazer isso aqui e poder continuar fazendo. Você também pode ajudar recomendando o Resumido para mais gente, postando nas suas redes sociais, no Stories, postando no WhatsApp. Isso aí ajuda demais o programa a crescer. E também não deixa de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. Pra quem gosta da brincadeira e mostrar que ouviu o episódio até o fim, lá nos comentários do Spotify, a palavra secreta da semana é nostalgia. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto. O Cauê Marques coedita a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem talvez não tenha mais Resumido. Resumido.